Falar sobre narcisismo, né, hoje já está se tornando uma coisa tipicamente comum, né? E muitas vezes as pessoas pensam, na verdade, que esse movimento, né, que está acontecendo na nossa cultura é recente, mas ele surge, na verdade, a partir da década de 70, né, nos Estados Unidos, do qual Christopher Lasch ele escreve um livro chamado, né, A Sociedade do Narcisismo. Interessante que na visão de Christopher Lasch ele fala o seguinte: por que as pessoas estão se tornando narcisistas? As pessoas estão perdendo seu referencial histórico, né? Não tem nenhuma projeção para o futuro e vive apenas um momento, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem viver apenas um momento, né? E não importa crenças, valores ou tradições, né? Mas quando falamos acerca do narcisismo, falamos também do narcisismo patológico, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Mas também há, né, o narcisista social. O interessante é que quando falamos sobre o narcisista ele não aceita nenhum tipo de afronta, né? Mas o porquê? O seu ego ele é totalmente fragilizado. E é uma coisa que está acontecendo na sociedade de hoje. As pessoas não têm um processo de individuação do qual se espelhar. O que basta apenas é o que eu penso e o que eu desejo. E as pessoas que vão contra a minha vontade, né, essas pessoas são narcisistas. Então verificamos que há uma inversão de valores, né? Tem pessoas que são narcisistas que chamam outras, né, de narcisistas. Então hoje estamos em uma guerra totalmente narcisista, ou guerras narcísicas, do qual todo mundo tenta impor a sua moral, a sua vontade, né, e o seu princípio. O porquê isso? Porque hoje em dia, né, como eu tive já falando agora há pouco, as pessoas não têm um processo de individuação muito forte, não tem uma referência, né, não tem um modelo de pessoas do qual se guiar. Por exemplo, a pessoa que tem o transtorno narcísico, ela nasce numa família totalmente desestruturada, psiquicamente, né? Ou o pai é violento ou displicente e a mãe também é violenta ou então displicente, né? Muito difícil as pessoas nascerem em um lar tipicamente, né, saudável. Então, quando a pessoa ela cresce, na verdade, né, as pessoas já têm esse fruto, né? Ou seja, ou os pais, né, são tipicamente rigorosos ou são displicentes. Então a pessoa vai formando aquele traço, né, que não é seu, porque o narcisista ele interpreta para que o outro veja que ele está interpretando. Interessante, quando as pessoas se relacionam umas com as outras, nós nos baseamos muito em projeções. A pessoa projeta aquilo que quer mostrar, a outra vez se encanta com a projeção, né? E se apaixona pela ideia que ela criou do outro, até conhecê-lo, né? Então nisso as pessoas narcisistas conseguem, na verdade, enganar e ludibriar muito bem, porque ele faz uma espécie de espelhamento para a pessoa. Então a pessoa vê aquilo que ele está mostrando e se apaixona pela ideia que tem dele. Mas o interessante é que com o tempo, quando você se relaciona com essa pessoa, porque o narcisista vai fazer sempre uma espécie de love bomb, né? Ou seja, vai ludibriar a pessoa, falar que ama e tudo, né? Extremamente carinhoso, gentil. Mas, por exemplo, quando você vai convivendo com ele no dia a dia, mediante épocas e anos, isso muitas vezes vai desbotando, né? Então, quando esse carinho, esse relacionamento desbota, você começa a ver a verdadeira característica da pessoa, o verdadeiro traço, né? Então, muitas vezes, quando você já vê esse traço do narcisista, muitas vezes
é tarde demais. Por quê? Porque, por exemplo, ele olhou para você quando te conheceu, fez o espelhamento, viu que tipo de coisas que você gosta e te conquista. E hoje em dia vemos isso muito nas redes sociais, em sites de relacionamentos, né? Com o qual estamos em uma prateleira, né? Escolhemos as pessoas e as pessoas nos escolhem. Tudo mediante a gosto, tudo aquilo que faça a minha vontade. Tem uma frase até de Nietzsche que diz que as pessoas não se apaixonam, né, pelo o objeto do amor, ou seja, ela não se apaixona pela pessoa em si, mas ela apaixona pelo sentimento que ela tem do amor. Então é uma sensação que eu sinto bem comigo mesmo quando eu conheço a pessoa, né? É aquela coisa, você olha uma pessoa, né, você não conhece muito bem, mas essa pessoa é totalmente encantadora. Na verdade, você se apaixona pela sua percepção, o que você está criando sobre essa pessoa. E com isso você vai falar que a pessoa é linda, maravilhosa, né? Atraente, educada, inteligente. Então você vê que tudo isso, na verdade, é uma projeção que você criou do outro e você aferiu, né? Winnicott, ele fala uma frase muito interessante, que as pessoas têm um núcleo do qual é totalmente desconhecido. Então nós apenas conhecemos do outro aquilo que ele ou ela nos permite conhecer dele ou dela. E muitas vezes nós se apaixonamos, na verdade, por algo que é totalmente interpretativo, né? Então, com isso, o que acontece quando você se apaixona por essa pessoa? Você se torna refém dela. O narcisista torna você, né, refém dele. Por quê? Porque ele ganhou, né, o seu carinho e a sua atenção. Então, quando ele começa a te desprezar, a te humilhar, ele mostra um certo tipo de poder sobre você. Mas quando você tenta abrir mão e viver a sua vida, o narcisista, ele vai ver que vai te perder, né? E que é isso que ele faz? Ele começa a voltar àquela atitude que ele tinha antigamente, até você voltar para ele, porque ele descobriu o gatilho, né, que faz você ficar estritamente vinculado a ele. Então, dentro do universo narcísico, o narcisista, por exemplo, o culto, ele tem uma maneira muito sublime de envergonhar as pessoas, porque ele está sempre, né, na defensiva. Ele é uma pessoa muito ferida, né? Ninguém compreende o quanto ele é genial. E o narcisista grandioso, o narcisista expansivo, não, ele realmente humilha a pessoa, né, de uma forma totalmente direta. Mas o interessante é que quando você vai se relacionando com o narcisista e você não percebe, como o ego dele é totalmente fragilizado, qualquer comentário que você faça, por mais inocente que seja, para ele vai ser uma vergonha, né? Então ele não aceita ser humilhado. Por mais que você fale uma coisa, por exemplo, totalmente inocente, mas como a visão dele, né, na verdade, é totalmente desfocada, ele sempre vai interpretar tudo aquilo que você fala como uma espécie de afronta, né? E o narcisista, ele não aceita ser humilhado. Por quê? Porque quando ele humilha a pessoa, na verdade, ele está se reestruturando o poder dele sobre a pessoa, né? Ele precisa de satélites, né? De pessoas que o contorno e diga quão bom e quão excelente ele é. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa dá energia para o narcisista também, ele tem essa energia de se reestrutura cada vez que ele humilha essa pessoa, né, do qual que ele conquistou. Então, o narcisista, ele não aceita ser afrontado, mas ele gosta muito de afrontar. Isso acontece por uma característica típica da sua personalidade, visto como ele age, que todo mundo quer lhe prejudicar. Então ele sempre prefere prejudicar o outro antes, ao invés do que o outro prejudique. Por quê? Porque ele não gosta dessa imagem que ele criou, né, que é totalmente espelhada, se despedace, se desfaleça, ou entre em frangalhos, na verdade. Ele não aceita isso. Então, para ele poder manter essa posição que outrora ele criou, né, que você se apaixonou, ele sempre vai fazer o que vai te humilhar, né, por mais que você faça um comentário estritamente simples, né? Então,
Por que ele vai querer te humilhar? Porque ele sempre vai querer estar com a razão de tudo, visto que a sua característica, na verdade, é se sobressair do outro, né? Ou seja, ele tem que mostrar que é melhor do que o outro, mesmo que o outro não elogie. Se a pessoa não elogia, ele vai fazer tudo para que seu ego cresça novamente, né? Que está totalmente desestruturado, humilhando outra pessoa. Então o relacionamento dele é totalmente espelhado, uma espécie de balança. Ora, se você não me glorifica o quanto que eu desejo, eu vou humilhar você para que eu sinta esse poder que outrora você não me dá. Então ele é um ser totalmente desprovido de self, desprovido de identidade, porque ele se baseia muito na opinião do outro. Então quando o outro o afronta, na verdade, ele não vai chorar pelos cantos. Se você fala uma frase que você humilha algum narcisista, ele não vai olhar e chorar pelos cantos da casa e falar, ai, tadinho de mim. Não, ele não é uma pessoa que faz isso. Ele, na verdade, ele vai armar, né, para poder te usurpar ou tomar o seu lugar, porque todo narcisista, na verdade, ele é invejoso e ele é totalmente vingativo, e ele não aceita nada como afronta. Por mais que você não o afronte, você vai até perguntar, o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz para que eu possa receber esse estado de silêncio que muitas vezes me atormenta. Muitas vezes o narcisista nunca vai falar para você, porque ele quer que você fique totalmente manipulável, na verdade, né? Mediante o gaslight que vai fazer sobre você. Então, como você não sabe o quanto você o magoou, vamos dizer assim, ou feriu, você vai fazer de tudo para reencontrar a sua atenção e o seu carinho, né? Então é por isso que tudo para ele remete a apenas um jogo de interesses, ou seja, do seu próprio interesse. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso pequeno canal, aperte o botão, né, aqui no canto para receber mais notificações, não sei se é esse, né? Então eu agradeço muito o carinho de vocês e espero ter ajudado mais uma vez, e até a próxima.